Bom, vamos lá, hoje eu vou te mostrar de forma prática quanto rende R$ 5.000 na caixinha Turbo do Nubank. Um dos recursos mais usados por quem quer deixar o dinheiro rendendo automaticamente, sem complicações. E o mais importante, eu vou mostrar no meu aplicativo quanto isso representa para você no final do mês. Porque eu tenho esse investimento e posso te mostrar exatamente como funciona. Muita gente vê aquele percentual de rendimento, vê você falar em CDI, vê promessas de rendimento maior que a poupança, mas não consegue transformar isso em números reais. Então se você tem dinheiro parado e se vale a pena deixar esse dinheiro na caixinha Turbo, fica comigo até o final do vídeo, porque além disso eu vou mostrar quanto me rendeu, quanto você pode aplicar na caixinha Turbo, como você libera ela, vou te explicar quando ela vale a pena, quando ela não vale a pena, as vantagens, desvantagens e quais outras alternativas podem ser melhor para você dependendo do seu objetivo. Bom, primeiro de tudo é importante entender o que é exatamente a caixinha Turbo do Nubank. A caixinha basicamente é uma forma de você separar o seu dinheiro dentro da conta do Nubank, deixando esse valor aplicado automaticamente. Então ele vai ser investido num produto de renda fixa. Na prática, ela vai funcionar para você como um investimento simples, pensado para quem quer guardar dinheiro, mas não quer perder sua liquidez, ou seja, quer poder tirar, se você precisar numa emergência, você pode tirar na mesma hora. E ainda por cima, sem precisar abrir uma conta em uma corretora ou escolher vários ativos, escolher várias formas de investir. Dentro desse aplicativo, você entra na área de caixinhas, escolhe criar uma nova, define um objetivo para o seu depósito, se você quer para viagem, se você quer para investimentos, para estudos, faz o depósito do valor que você puder e pronto. A grande diferença da caixinha Turbo é que ela oferece um rendimento superior do que o padrão da conta, do que o padrão das outras alternativas. Normalmente ela paga um percentual acima de 100% do CDI, ou seja, por exemplo, a caixinha Turbo principal de 115% do CDI, dependendo da condição da sua conta. Ela é oferecida pelo Nubank naquele momento. E aqui entra um ponto fundamental que você pode ter dúvida. O que é o CDI? Se você já viu falar nesse termo e nunca entendeu direito, de forma simples, o CDI não é um investimento, então você não investe no CDI. Ele é apenas um parâmetro que acompanha muito de perto ali a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ou seja, o CDI ele é uma taxa. O CDI é o quanto rende o seu investimento. Então quando dizem para você que um investimento vai te render 100% do CDI, significa que ele acompanha essa referência do mercado. Ou seja, se o CDI estiver próximo a 10% ao ano, por exemplo, esse investimento vai render muito próximo disso para você. Claro, você ainda precisa descontar os impostos, que é o imposto de renda. Então se a caixinha Turbo estiver pagando 115% do CDI, ela vai te render um pouco acima do que essa base, que geralmente são oferecidos pra gente como investimento. Ou seja, ela tende a superar a poupança com bastante folga, porque a poupança ela para ali numa taxa de mais ou menos 6% ao ano. A poupança hoje ela tem um rendimento muito inferior em cenários de juro alto. Por isso que muita gente migrou para esse tipo de produto e ficou tão popular. Mas agora vem a pergunta principal: quanto rende R$ 5.000? Vamos aqui considerar um cenário próximo desse CDI atual. R$ 5.000 aplicados a 100% do CDI geram algo em torno de um rendimento bruto mensal próximo a R$ 45, dependendo da taxa do período. Se estiver em 110%, dependendo da taxa do período. Se estiver, por exemplo, a 115%, esse valor já é um pouco maior. Claro que ainda existe o desconto do imposto de renda sobre o lucro, porque esse tipo de aplicação segue aquela tabela regressiva do imposto de renda que você pode estar visualizando aqui. Ou seja, no curto prazo a alíquota é um pouco maior. Mesmo assim, o rendimento líquido ainda costuma ser superior da poupança. Agora eu vou mostrar isso para você na prática e vou te mostrar na tela do meu celular quanto rendem por mês R$ 5.000 na caixinha Turbo do Nubank. Então aqui na tela do meu aplicativo você vê que a gente tem aqui a área principal, né? E aqui embaixo, nesse símbolo do cifrão, a gente acessa a nossa área de investimentos. Para você liberar a caixinha Turbo, se eu não me engano, essa regra aqui, você precisa atingir um valor gasto por mês de R$ 900 no seu cartão, que você libera essa caixinha Turbo de 115%. Ainda tem uma mais avançada que rende mais, só que seria para os Nubank Violeta, onde você libera 120% de rendimento. E um limite também um pouco maior. Aqui a gente tem um limite de 5.000. Então você vê aqui que eu estou com R$ 5.286 investidos. O que isso significa? Significa que ela rendeu esse a mais, porque você só pode aplicar até um limite de 5.000 na caixinha Turbo. Mas agora o mais legal aqui é a gente acessar o rendimento dos últimos 12 meses. A gente vê que rendeu R$ 305 apenas com 5.000, que é um rendimento muito bom. Para você pode não parecer muito, mas se você na proporção multiplicar isso, por exemplo, 20 vezes, imaginando que você teria R$ 100.000 investidos, você teria um rendimento dos últimos 12 meses de R$ 6.000. Bom, então aqui a gente vê que nos últimos 12 meses me rendeu 305, mas isso porque não fazem 12 meses que eu tenho aplicado, então eu comecei em agosto, comecei com R$ 10 e depois eu migrei grande parte dos meus investimentos
investimentos de renda fixa que eu tinha para a caixinha turbo. Por quê? Porque rende mais, eu tenho a mesma segurança, né? Porque também é um valor pequeno. Eu tenho liquidez imediata, então se eu precisar desse dinheiro para usar para qualquer emergência, eu posso sacar. Aqui a gente vê que quando eu atingi os 5 mil reais investidos, né? Ele já começou a me render mais ou menos aqui 55, 59 reais por mês. Ou seja, se você investir 5 mil na caixinha turbo, você terá esse rendimento mensal de mais ou menos 59, 55. Claro, quanto mais o seu dinheiro vai render, mais você vai ultrapassar esse limite dos 5 mil. Então, por exemplo, eu com 5.200, esse rendimento é sobre esses 286 reais a mais. Ou seja, esse rendimento vai aumentando com o tempo. Agora vamos fazer uma comparação de quanto os seus 5 mil na caixinha turbo do Nubank vai ter de diferença para uma caixinha normal ali rendendo seus 100% do CDI. Isso pensando em alguns anos, né, pra gente ter uma diferença legal. Então aqui a gente vai escolher dois investimentos como CDB, porque a gente não tem aqui a opção caixinha, né, caixinha turbo. Não importa, a gente vai usar a porcentagem do CDI em 100% e vamos utilizar um período aí de 5 anos. Acredito que 5 anos não é nem muito nem pouco, né? E aqui na outra comparação a gente vai usar 115% do CDI, também com o mesmo tempo. Então aqui a gente tem que o CDB, né, vai render 12% com as taxas anuais, considerando um período de 60 meses, enquanto o outro CDB, que seria a caixinha turbo, vai render 14,32 anual com as taxas atuais, considerando um período de 60 meses. Aqui basicamente a gente viu que anualmente essa pequena diferença de 15% nos garante quase 2% a mais de rentabilidade. Então numa caixinha normal a gente teria em 5 anos um total R$ 8.990, então o dinheiro quase dobrou em apenas 5 anos, muito legal. E já na caixinha turbo a gente teria R$ 9.762, uma diferença aí de mais ou menos R$ 800 a mais em 5 anos. Bom, para mim parece bem legal, claro que não é uma distância muito grande, mas isso também pensando em curto prazo. Olha que diferença legal, R$ 800 a mais você teria apenas por escolher essa outra opção. Aqui você pode ver o valor aplicado, o rendimento acumulado e o valor diário entrando automaticamente. E esse é justamente um dos pontos que mais chamam a atenção. Então você consegue acompanhar todos os dias o seu dinheiro aumentando, mesmo que sejam pequenos valores. Isso traz para você uma sensação visual interessante porque você vê a evolução do seu patrimônio. Mas uma atenção, apesar de parecer simples, é importante você entender as vantagens e também as limitações. Entre as vantagens, a principal é a praticidade. Você deixa o seu dinheiro separado, você tem esse manejo no próprio aplicativo do seu banco, ele vai render automaticamente e você pode resgatar esse dinheiro com muita facilidade, sem precisar entender profundamente de mercado financeiro. Outra vantagem é justamente isso, a liquidez, porque normalmente esse dinheiro pode ser retirado a qualquer momento. E também, com esse investimento, você está protegido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que a gente ficou muito famoso nessa história do Banco Master. Então, dentro dos limites previstos, né, a 5 mil reais você conseguiria ainda receber caso acontecesse alguma coisa com o banco. Mas agora, algumas desvantagens. A primeira é que isso continua sendo uma aplicação conservadora, ou seja, ela vai te servir muito bem para reservas de emergência, um dinheiro de curto prazo, ou até mesmo um capital que ia ficar parado temporariamente e que você pode rentabilizar ele. Mas com o conhecimento e aplicação dos investimentos, pode não ser o melhor caminho para sua construção de patrimônio no longo prazo, porque no longo prazo existem investimentos que podem entregar retornos superiores, até mesmo em renda fixa. Por exemplo, como o Tesouro IPCA, que vai te garantir sempre um rendimento acima da inflação. Então a gente tem CDBs mais agressivos, que tem uma renda um pouco maior. Nós podemos ir para o mundo também dos fundos imobiliários, então você comprar partes de grandes imóveis, como ETFs e ações também. Outra desvantagem é que o rendimento depende do cenário de juros. Ou seja, se a Selic cair, o CDI cai junto e o rendimento também diminui. A gente já passou por momentos desse, como por exemplo na pandemia, um CDI de 2% ao ano. Hoje parece muito interessante, mas no futuro pode render menos. E esse é um erro comum que muitas pessoas olham apenas para o rendimento atual, sem entender que isso muda conforme o cenário econômico que o país está passando. Por isso a caixinha turbo é excelente para um objetivo específico, mas ela não deve ser confundida para você como uma estratégia completa de investimentos. Você não deve depender apenas desse recurso para os seus investimentos. Se você ainda quer segurança, simplicidade e liquidez, ela funciona muito bem. Agora, se você quer acelerar o seu patrimônio no longo prazo, precisa pensar além dela. Inclusive, muita gente começa pela caixinha porque ela é fácil, é visual, é acessível e isso tem seu valor. O importante é você não parar por aí, porque guardar dinheiro é o primeiro passo. Agora, fazer esse dinheiro trabalhar melhor ao longo do tempo é o passo seguinte que você deve dar. E é por isso que no vídeo que eu já deixei aqui, está aparecendo aqui em cima para você, eu explico mais profundamente
como usar a caixinha do Nubank de forma estratégica, comparando com outras opções para você ver quando realmente ela vale a pena. Então se você quer continuar entendendo como fazer o seu dinheiro render melhor, sem cair em escolhas ruins, você pode acessar esse vídeo que apareceu aí em cima para complementar exatamente o que nós vimos no vídeo de hoje. Bom, mas por esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo e até o próximo vídeo.